Eu sou da polícia e tô aqui pra te prender. Você violou a lei. Não foi eu que fiz a lei. Eu posso até discordar da lei, mas vou assegurá-la. Não importa o quanto você peça, suplique, implore ou tente me convencer. Nada do que você fizer vai me impedir de colocar você numa jaula com barras de ferro. Se você fugir, eu corro atrás. Se você me enfrentar, eu luto com você. Se atirar em mim, eu atiro de volta. Pela lei, eu não posso dar as costas. Sou a consequência, a conta que não foi paga. Sou o destino com distintivo e arma. Atrás do meu distintivo tem um coração como o seu. Eu sangro, eu penso, eu amo. E também posso ser morto. E embora eu seja apenas um, tenho milhares de irmãos e irmãs iguais a mim. Eles vão arriscar a vida por mim. E eu por eles. Montamos guarda juntos. Uma tênue linha azul protegendo as presas dos predadores. Os bons dos maus. Nós somos a polícia. Boa noite, pessoal. Sejam todos muito bem-vindos à nossa última revisão final para o concurso da Polícia Civil de São Paulo. Imagino que vocês estejam todos meio ansiosos com a prova, né? Afinal de contas, faltam apenas 6 dias para o grande dia. Então, é hora de arregaçar as mangas, prestar muita atenção em todas as revisões que vocês puderem assistir, treinar bastante, fazer simulados, tá? E aquele negócio, né? Essa não é a última prova da sua vida. Provavelmente você fará mais, ou provavelmente será essa prova que você vai ser aprovado. Né? Você não depende dela, tá? De qualquer forma, dê o seu melhor, tá? Chega lá e arrasa, beleza? Pessoal, essa revisão aqui, ela foi feita com muito carinho, muita dedicação. Foram vários tópicos que a gente vai tratar aqui. O tema informática é muito, muito, muito amplo, né? São muitas coisas a serem vistas. Então, como isso aqui, né, a gente mesmo chama, né, revisão. Então, eu espero que vocês já tenham visto a maioria dos temas que vamos abordar aqui. Mas é isso aí, gente. Sem mais enrolação, para quem não me conhece, prazer, eu sou o professor Leonardo, tá? Sou professor aqui do Concurseiro Pro. Não tem redes sociais, mas você pode seguir lá as nossas redes sociais no Concurseiro Pro, ou concurseiro.pro. E também esse material que vai estar disponível para você em nosso site, provavelmente já está disponível lá, beleza? Então, vamos começar, pessoal, começar com questões aqui para vocês. Gente, questões, todas essas caíram no concurso da Polícia Civil de 2022, tá? Então, são questões que vocês talvez já estejam familiarizados, mas iremos abordar aqui a questão e após a questão vamos falar um pouco sobre cada tema. Fechou? É isso aí, pessoal. Vamos lá. Comparando-se as unidades de armazenamento externo para computadores de tecnologia HD e SSD, tem-se que, tipicamente, né? Vamos lá. HD e SSD são dispositivos de armazenamento, né? Como todos sabem. Letra A. O SSD é mais sensível às vibrações do computador, ventilador, digitação, etc., do que os HDs? Bom, gente, essa questão aqui, ela tá errada, né? Por quê? Vamos tirar já aqui. Assim, ó, como o SSD ele não utiliza partes móveis, ele não produz e nem é sensível às vibrações, né? Já o HD, que ele utiliza, assim, alguns motores para posicionar as peças de gravação. Ele pode sofrer ali algumas interferências, assim como pelas vibrações, no caso, tá? Os SSDs permitem transferência de dados com maior rapidez do que os HDs? Pronto, isso aqui já é nosso gabarito, tá? Mas sim, o SSD ele é bem mais rápido do que o HD. Tá? Como a leitura e gravação de dados ocorre em chips, no caso do SSD, as operações elas são bem mais rápidas do que aquelas que são executadas em HD, que necessita geralmente de uma utilização de motores para tais operações. Mas vamos ver as demais alternativas. O custo por bit de armazenamento do HD é mais alto do que do SSD? Bom, gente, essa aqui até poderia gerar alguma dúvida, mas ela está errada por quê? Os HDs, eles são mais utilizados do que os SSDs. É justamente o fato, né, dos HDs terem um custo por bit mais baixo do que os SSDs. Ou seja, quando você vai comprar um HD ou SSD, você vai ver que o HD ele é bem mais barato, né, do que um SSD. O SSD ele é uma tecnologia mais recente, então ele é mais caro, tá bom? Na verdade, é bem mais caro. Os HDs.
Nem tão mais alto, não, mais baixo, tá? Os HDs, mesmo possuindo partes móveis, são mais resistentes, possuem redundância, o que não ocorre com SSDs. Também está errado, tá? O CRC, ou seja, a verificação de redundância por ciclo, tá? Verificação cíclica de redundância, é um procedimento de verificação de dados, cuja finalidade é verificar o quê? Os erros nos discos e não consiste em um recurso capaz de aumentar a resistência HDs. Tais erros podem causar ali o quê? Problemas na gravação, leitura de dados, tá? Então, errado também. A vida útil média de um HD é de 3.000 ciclos de gravação, enquanto as de um SSD é de 200.000 ciclos. Também está errado, tá? Uma questãozinha difícil aqui, é uma questão difícil, caiu na prova da Polícia Civil de São Paulo, tá? Mas vamos lá. A gente tem uma estimativa de vida útil do SSD, que ela seja em torno de 3.000 e 10.000 ciclos de gravação, e não de 200.000 ciclos. Tá? Então, o HD, no caso o SSD aqui, ele teria uma vida útil boa, tá? Ele não tem uma vida útil de só 3.000 ciclos de gravação, tá? Ele tem ali em torno de 200.000 ciclos. Então, questãozinha errada também, tá? Vamos ali. Bom, aqui eu deixei aqui para vocês ele um pouco falando sobre o HD e sobre o SSD, né? O que é cada coisa? O que é o HD? O que é o SSD, né? Vamos lá, gente, o HD, ele é mais conhecido, o HDD, né, Hard Disk Drive, ele é mais conhecido ali pela sigla HD, é um dispositivo eletromecânico, ou seja, ele funciona através de motores, tá, que através de vários discos rígidos superpostos, permite armazenar uma enorme quantidade de dados. É o mais usado pela maioria ali, pela memória, ele é mais usado pela maioria das pessoas, por ele ser mais barato, ele também é mais usado ali como uma memória auxiliar atualmente. Justamente pelo fato ali de ele não ser um dispositivo, dele ser um dispositivo não volátil. Ou seja, ele tem a capacidade de manter os dados, mesmo que o computador seja desligado, tá? Ou seja, ele permite armazenar dados, apagá-los e pode ser regravado inúmeras vezes. E o SSD, o que ele é? O SSD, ele é um disco sólido, tá? Ele utiliza ali bancos de dados de chips de flash ROM. E ele tem esse nome justamente pelo fato de não utilizarem dispositivos móveis, ou seja, motores, como é o caso do HD, né? Então, como ele não utiliza os motores, ele acaba sendo mais rápido. Ele pode armazenar também uma quantidade razoável de informações, tanto que vocês encontram ali os SSDs ali de 250, 500 gigas, até 1 tera. Hoje em dia até tem os maiores, tá? Eles são muito mais silenciosos e gastam também muito menos energia do que os HDs antigos, tá bom? Então, ali toda a questãozinha comentada ali para vocês, deixar ali vai estar no PDF para vocês poderem assistir, tá bom? Para vocês poderem acompanhar. Questão número 2. Um tipo de tecnologia de impressora que vem ganhando destaque no mercado é o que utiliza tanque. Sobre as impressoras com essa tecnologia, tem-se que podem ser encontradas no mercado atualmente impressoras do tipo. Antes de ir para as alternativas aqui, gente, vamos falar um pouquinho das impressoras aqui, tá bom? A impressora jato de tinta, ela faz com que 70... Como que funciona ela, tá bom? Eu até trouxe aqui algumas vantagens e desvantagens de cada impressora aqui para vocês poderem dar uma acompanhada, tá? Mas vamos falar ali como que funcionam as impressoras. Tipo, a jato de tinta, ela funciona ali, ela pulveriza minúsculas gotículas de tinta líquida diretamente no papel. Ela tem algumas vantagens ali por ter uma excelente quantidade de impressão, especialmente para qualidade de impressão, tá? A qualidade dela é bem melhor do que as outras impressões, geralmente, tá? O custo, inicialmente, ele é baixo e ela geralmente é compacta, tá? Desvantagem, custo de tinta alto, impressão mais lenta que a laser, e a tinta pode borrar ali em papéis de baixa qualidade. As impressoras lasers, elas funcionam da seguinte maneira, gente. Ela tem um laser para criar uma imagem eletricamente carregada em um cilindro, ou seja, vai passando ali no cilindro, tá? Ele vai atraindo o tôner, ou seja, o pó da tinta ali da impressão, tá? Esse pó vai sendo transferido para o papel. Quais são as suas vantagens, né? Alta velocidade de impressão, custo por página bem baixo, excelente para texto, geralmente muito utilizado nas empresas ali para texto, tá? Imprimir coisa rápida.
Desvantagem, custo inicial mais alto, ou seja, a impressora é cara, tá? Tamanho dessas impressoras a laser são grandes. A qualidade de impressão de fotos, ela é bem inferior à de jato de tinta. Impressora de sublimação de tinta, ela aquece uma tinta sólida até virar um gás. E aí esse gás ele vai penetrar no papel, vai criar uma imagem de alta qualidade. Ele é utilizado geralmente para sublimação em camisetas, para fazer roupas assim, ou então em banners, tá bom? Aí tem algumas vantagens e desvantagens, né? Daí a gente tem a impressora matricial, a impressora 3D, impressora térmica, né? A impressora matricial, ela tem uma cabeça de impressão que se move, vai atingindo ali uma fita de papel, uma fita, tá, de tinta contra o papel, ele vai, tipo, batendo ali. Até tem um desenho dela aqui, mais ou menos como seria, tá? A impressora 3D, né? A impressora que está bem em voga, bem bacana. Ela vai criando ali os objetos tridimensionais, né? Vai fazendo por camadas, tá? Ela vai derretendo um fiozinho ali, vai depositando o material e vai criando algumas camadas, tá? E a impressora térmica é aquela lá que, como ela funciona? Ela vai aquecendo, né? Tipo, é uma impressora, na verdade, tem um papel termossensível, tá? E ele faz com que as áreas aquecidas, eles escureçam para formar uma imagem. O que acontece? Esse papel aí, com o tempo, ele vai desgastando, então você vai perdendo a imagem, você não consegue guardar aquela imagem por muito tempo, beleza? Mas vamos lá. Gente, uma impressora de jato de tinta, ela faz com que centenas de gotículas elas sejam lançadas no papel, utilizando ali um esquema de cores chamado CMYK, que são as cores ali, tá bom? É ciano, magenta, amarelo, que é o yellow, e o black, preto, tá? Essa é uma tecnologia utilizada geralmente em casas, né? Tipo, quando você tem uma impressora, geralmente ela é uma jato de tinta. A impressora laser, ela tem um processador interno que decodifica o sinal recebido por ela, tá? E ela liga ali ou desliga um raio laser que, de acordo com o que deve ser impresso ali, tipo, é isso que deve ser impresso, ele vai ligando, ativando ali. Esse raio é direcionado a um cilindro, que é o cartucho ali, ou no caso é o toner, tá? E aí vai imprimindo, o cilindro vai girando e vai desenhando o que deve ser desenhado no papel. Beleza? Então tá, gente. Vamos lá na questão, vamos voltar aqui na questão. Aí a gente tem lá a primeira alternativa. Um tipo de tecnologia vem ganhando destaque no mercado é o que utiliza tanque. Sobre as impressoras com essa tecnologia, tem que podem ser encontradas no mercado atualmente impressoras do tipo jato de tinta para impressão em preto e branco e colorida apenas. Bom, gente, como a gente acabou de falar, né? Além da impressora laser também pode imprimir em cores, existem impressoras jato de tinta, ambas podem ser encontradas no mercado. Então, apenas aqui já arriscando. Laser para impressão em preto e branco e colorida apenas. Bom, além da impressora laser, gente, existe a impressora jato de tinta, né? Então, mesma coisa. Laser para impressão em preto e branco e jato de tinta para impressão em preto e branco e colorida. Bom, além da impressora laser, também pode imprimir em cores, né? Existe a impressora jato de tinta. Ambas podem ser encontradas no mercado. Então, correta a questão, tá? Vamos deixar ela aqui, vamos procurar outra alternativa, ver se a gente identifica algum erro nas outras. Letra D, laser para impressão em preto e branco apenas. Esquece. Apenas, geralmente, a questão fica errada. Jato de tinta para impressão em preto e branco apenas. Também, apenas está errado. Confirmando o gabarito, letra C. Tá. Passar aqui. Bom, questão 3. Questão 3. Diversos sistemas operacionais, como o Windows 10, possuem o recurso área de transferência. Nesse sistema operacional, o usuário pode fixar um item na área de transferência, ação que A. Torna o único item da área de transferência, não permitindo a inclusão de novos itens até que a fixação seja removida. Gente, fixar um item na área de transferência não impede que outros itens sejam incluídos nessa área, apenas impede que ele seja removido do histórico da área de transferência para dar espaço ali novos itens, tá bom? Então, questão errada. Cria uma tecla de atalho para o item fixado. Não, tá bom? Fixar um item na área de transferência não cria qualquer ícone de atalho. Errado. São C, item C. Provoca o seu compartilhamento em nuvem, permitindo a sua
cópia a um outro computador. Bom, para que seja possível utilizar a nuvem para compartilhar itens da área de transferência, vai ser necessário acionar ali a sincronização entre dispositivos, o que pode ser feito através da janela ali de configurações do Windows, ou seja, o compartilhamento em nuvem não é automático, tá bom? Então, ele não provoca já o compartilhamento em nuvem, por isso a questão está errada. Ele pode ser compartilhado em nuvem, tá? Mas ele não provoca necessariamente já de forma automática. Determina o tamanho máximo que ele pode ocupar. Bom, gente, ao fixar um item na área de transferência, não há determinação do tamanho máximo que pode ser ocupado, tá? Então, questão errada. Letra E. Impede que seja removido do histórico da área de transferência para dar espaço a novos itens. Bom, gente, conforme o suporte da própria Microsoft diz, essa é a finalidade da operação de fixar um item na área de transferência. Portanto, essa aí é nosso gabarito, tá? Daí. Vamos lá, vamos falar um pouquinho sobre o que o suporte da Windows fala. Copie imagens e textos de um computador para outro com uma área de transferência baseada na nuvem. Você não só pode colar de seu histórico da área de transferência, como também pode fixar os itens usados com mais frequência. Tá? Para acessar o histórico de transferência a qualquer momento, pressione a tecla do logotipo do Windows mais V. Tá? Ali você vai aparecer ali do seu ladinho tudo que você foi copiando, tá? No histórico da área de transferência, você pode colar e fixar itens usados com frequência, escolhendo um item individual no menu da área de transferência. Fixar um item impede que ele seja... Aí tá o nosso gabarito. Fixar um item impede que ele seja removido do histórico da área de transferência para dar espaço a novos itens. Beleza, gente? Antes disso, eu queria falar com vocês algumas coisinhas aqui, alguns detalhes sobre o Windows 10. Tá? Alguns detalhes importantes. Windows 10, o que ele é? Ele é um sistema operacional desenvolvido pela Microsoft. Ele é responsável por gerenciar a utilização do hardware pelos programas aplicativos, ou seja, fazer ali a interface entre o software e o hardware, tá bom? Para instalar o Windows 10 em computador, a gente precisa de alguns requisitos mínimos de hardware. Quais são? O processador, tá? Processador. Ele precisa ter 1 GHz ou mais, tá? Precisa ter no mínimo 1 GHz ou mais. A memória RAM, se o seu processador for 32 bits, a sua memória RAM vai precisar ter no mínimo 1 GB. Tá? Se o seu for de 64 bits, vai precisar ter no mínimo 2 GB. Tá? O espaço do disco ali, o HD ali, ou o SSD, né? O espaço do disco, tá? A memória armazenável, tá? Vamos botar o HD aqui, para ficar mais fácil para vocês lembrarem. Se o seu for de 32 bits, ele vai precisar ter um espaço ali, pelo menos de 16 GB de memória, de espaço, tá? E se for de 64 bits, ele vai precisar ter pelo menos 20 GB. Você também vai precisar ter uma placa gráfica, tá? Que é o DirectX 9 ou posterior, né? Com um driver WDDM 1.0 e uma tela no mínimo de 800 por 600 pixels. O que mais? No Windows é possível você suspender ou hibernar o computador. Vamos lá, passando por alguns tópicos importantes, tá bom, pessoal? Suspender, o que é o suspender? Antes de entrar nesse estado, o Windows ele salva os programas. Então, suspender salva, tá? E ele salva os programas e documentos que estiverem abertos na memória principal. Isso vai possibilitar um retorno mais rápido. Então, você vai suspender ele para você retornar de forma mais rápida e voltar a fazer o que você estava fazendo. Se você hibernar, aí os documentos e programas abertos eles são colocados no disco rígido. Ele vai consumir menos energia que o modo de suspensão, mas vai demorar um pouco mais tempo para ele voltar, digamos assim. Tá? Que mais? Um arquivo do Windows ele pode ser excluído de duas maneiras. Você pode excluir ele simplesmente apertando delete, né? Como você vai excluir? Meu Deus, letrinha, hein? Delete, tá? Ou então você pode apertar excluir sem. Se você apertar delete, ele vai para lixeira. Se você apertar shift delete, ele vai direto para. Ele vai apagar diretamente, tá? Ele vai excluir sem enviar para lixeira, tá?
Bom, vamos para a próxima questão aqui. O sistema operacional Windows 10 permite que alguns de seus arquivos permaneçam ocultos. Normalmente, esses arquivos são os arquivos ocultos. Tá? Vamos ir alternativa por alternativa. Alternativa A. De estatística de problemas do sistema operacional enviados periodicamente à Microsoft para melhorias. Gente, questão bem nada a ver, né? Arquivo oculto são arquivos de estatística? Não. Tá? Os arquivos ocultos, eles não são de estatística, mas são arquivos que devem ficar ali protegidos da ação de alguns curiosos. Tá? Vou até trouxe aqui para vocês o que são os arquivos ocultos. Eles são, em sua maioria, relacionados ao sistema operacional, e eles desempenham um papel crítico no funcionamento correto do sistema. Tá? Então, ele tem ali, desempenha um papel crítico no funcionamento correto do sistema. Eles geralmente incluem arquivos de configuração, tá? Arquivos de configuração, bibliotecas do sistema ali e alguns outros componentes são essenciais, que se eles forem modificados ou excluídos, acabam causando uma instabilidade ou falha no sistema operacional. Tipo, evite apagar arquivo oculto, resumindo. A razão pela qual esses arquivos são mantidos ocultos é para protegê-los de interações não intencionais por parte dos usuários, especialmente aqueles que podem não ter conhecimento técnico avançado. Alterações inadvertidas nesses arquivos podem levar a erros do sistema, falhas de aplicativos e até mesmo impedir que o sistema operacional se inicie corretamente. Quando você mantém ali esses arquivos ocultos, o Windows 10 ele garante uma operação mais estável e segura. Ele vai minimizar os riscos de interrupções causadas por alterações acidentais nos arquivos cruciais desse sistema. Bom, sabendo disso aqui agora, fica até mais fácil de resolver essa questão, né? Vamos lá. Temporários, são arquivos temporários associados ao uso do computador. Né? Não são arquivos temporários associados ao uso do computador. Arquivos de atualização do sistema operacional. Não são de atualização também, né? Tá? A gente já falou isso. Podem ser utilizados para reversão, não. Relacionados com o sistema operacional e ficam ocultos, pois, caso sofram alterações, podem danificar esse sistema. Perfeito. Alternativa perfeita, gabarito letra D. Arquivos de programas de instalação executados pelo usuário e podem ser reutilizados em casos de problemas. Essa questão aqui, ela está errada, porque elas não são arquivos de programas de instalação, mas arquivos os quais devem ficar protegidos de ação dos curiosos, tá? Então, não são programas de instalação. Beleza? Vamos lá, próxima questãozinha. As pastas podem receber diversos tipos de nome, desde que algumas regras sejam obedecidas. Tá? Então, com relação às pastas, gente, a gente tem aqui, quais são os caracteres inválidos para a nomenclatura das pastas, né? Ali, a gente tem aqui o asterístico, né, o asterisco, 2 pontos, o aspas, né, barra reta, ali daí a gente tem aquela, qual que é o nomezinho desse aqui? O maior que e o menor que, tá? A barra inclinada para os dois lados e o interrogação. Lembrando uma coisa, tudo que não é proibido é permitido, beleza? Dito isso, vamos para as questões, para as alternativas aqui. Primeira alternativa ali, né? Aula, um e-comercial, um exercícios corrigidos. A gente tem uma exclamação aqui. Será que a gente pode ter uma exclamação aqui? Né? Sim, a gente pode ter, porque nenhum caractere ali usado na sequência ali acima, ele está sendo reservado para o sistema operacional. Então, dessa maneira, todos podem ser usados em nomes e arquivos de pastas, tá? Já temos o nosso gabarito letra A. Mas vamos lá, vamos aqui para baixo. O que está errado? Aqui tá errado aqui, né? Não pode ser utilizado esse caractere aqui, né? O asterisco, ele não pode ser utilizado. Funcionários barra aqui não pode ser utilizado. Underline ele pode ser utilizado, beleza? Pagamentos traço pode, né? Recebimento barra aqui não pode ser utilizado. Diversos textos aqui, ó, o interrogação ele não pode ser utilizado. Exclamação pode, interrogação não. Dessa forma aqui a gente tem nosso gabarito como a letra A.
Ó, interrogação, barras aqui, né? Maior que, menor que, barra reta aqui, né? O asterisco, 2 pontos e aspas não podem ser utilizados, porque são arquivos reservados ao sistema operacional, tá bom? Então, vamos lá. Em um computador com mouse, o sistema operacional Windows 10, ambos em suas configurações padrão, colocou-se em uma pasta 3 arquivos de nomes: a.txt, b.txt e c.txt. Em seguida, foram realizados alguns procedimentos, né? O que aconteceu? Primeiro, os 3 arquivos foram selecionados, né? Foi selecionado esse, esse e esse. Depois, pressionou o botão direito do mouse com o cursor do mouse sobre o texto, sobre o arquivo A, tá? Na lista de opções que surge na tela, selecionou-se renomear. O nome a.txt é selecionado para permitir sua alteração e em seguida digitou-se X, seguindo da tecla Enter. Após a digitalizada em 4, os arquivos a.txt, b.txt, em 4, no caso, nessa etapa aqui, e c.txt passarão a ter, respectivamente, os seguintes nomes. E aí, gente? Vamos ver se a gente tem alguma dica aqui. Na real, eu até copiei aqui, né? O slide repetido, né? Mas o que acontece? No Windows 10, quando a gente seleciona vários arquivos ali, o que ele vai acontecer? Ao usar a função ali para renomear todos os arquivos selecionados, serão renomeados sequencialmente. Então, o sistema vai adicionar ali um número entre parênteses após o nome escolhido para cada arquivo, começando com 1. Ali na questão, por exemplo, a gente renomeou o X. Então, ele vai começar X1, X2 e o X3. Tá? Então, como ficou? X.txt, Xcópia, tá errado. X1, né? Só que faltou o parênteses, XTXT, XA, no gabarito nossa, gabarito letra I. Bem, falando aqui mais um pouquinho dessa questão, o Windows ele permite ali a gente alterar vários arquivos simultaneamente, tá? Como a gente disse aqui no enunciado da questão. O que acontece? Quando há vários arquivos selecionados, você vai lá renomear, ele vai renomeando o primeiro, daí tem vários arquivos, então ele vai renomear o primeiro, vai colocar, né, entre parênteses 1 e assim por diante, sempre com o mesmo nome antes do parênteses, tá? Então, como dito aqui, gabarito letra I. Próxima questão. Duas vezes ficou aqui. Foi mal, gente, desculpa aí. Mas vamos lá. No explorador de arquivos do Microsoft Windows 10, em sua configuração original, um usuário abriu a pasta C2./2022 e pressionou as teclas Ctrl V. Né? Logo em seguida, o arquivo tarefas.txt foi criado nessa pasta. Isso significa que esse arquivo foi previamente copiado para a área de transferência através das teclas. Questãozinha dada para vocês, questãozinha mais fácil, questão mais fácil do mundo. Se você errar esse tipo de questão, nem me conte, tá? Ctrl C, né, gente? Todo mundo sabe, todo mundo que utiliza um pouco o computador sabe que Ctrl C é o que vai copiar ali, né? Mas por que não são as outras alternativas? Mas vamos lá, né? Ctrl C é a típica tecla ali padrão para copiar, tá bom? Quando você apertar Ctrl C e der o Ctrl V, você vai copiar, então, lá na pasta que não tem esse mesmo arquivo, ele vai aparecer apenas o arquivo lá copiado, foi copiado. Ctrl A, o que faz o Ctrl A? No Windows, ali, o Ctrl A, ele faz, ele seleciona, ele não está nem relacionado com copiar nada, tá? Mas o que ele vai fazer? Ele vai selecionar vários todos os arquivos ali, tá? Ele vai acionar o All, Ctrl A, né? Vai copiar todos, tá bom? Então, vai selecionar todos os itens de uma janela ou documento. O Alt mais Tab. O Alt mais Tab, ele vai alternar ali entre as janelas abertas no Windows, tá? Então, você vai estar com várias janelas abertas, ele vai, né, Alt Tab, vai para ser alternar as janelas rapidinho. O Ctrl ESC, então, não é. O Ctrl ESC, ele abre o menu iniciar do Windows, tá? Então, não está nem relacionado com a função descrita ali nas alternativas, na questão. O Alt Shift, o que o Alt Shift faz? Ele vai alternar entre os idiomas de entrada ou layout de teclado, tá? Então, está relacionado com o idioma ou o layout do teclado também, né? E o nosso gabarito, assim, somzinha dada, letra A.
né? Tá ali, disse aqui para vocês, beleza? Detalhadinho. Alguns atalhos importantes aqui para a gente utilizar com o botão do Windows, por exemplo. Windows mais A, ele vai abrir a central de ações, tá? Windows mais E vai abrir o explorador de arquivos. Windows mais I vai abrir a central de configurações. Windows mais D, ele vai mostrar ou ocultar o desktop. Windows mais L, ele vai bloquear a sessão atual. Windows mais V vai abrir ali, como a gente falou na questão, umas duas questões antes, né? Vai abrir ali o histórico de transferências. Windows mais ponto vai abrir o painelzinho de emojis, tá? Windows mais ponto ou Windows mais ponto e vírgula. E o print screen, né? O Windows mais print screen, ele vai capturar a tela, vai salvar ali na pasta de capturas de tela, beleza? Outros atalhos importantes aqui, para você realmente não pode ir para a prova sem saber ele. O Alt F4, o Alt Tab, Ctrl S, o Windows L, o Windows D, o Windows 8, o Windows Z e o Shift mais Del, tá bom? A gente disponibilizou lá eu tenho tanto os nossos resumos, uma tabela gigante com vários e vários atalhos extremamente importantes para vocês, para sua prova. Se der tempo, dá lá uma olhadinha, pelo menos decore, ao menos, no mínimo, decore esses aqui, ó, que são os mais importantes realmente, tá bom? Mais uma questãozinha aqui para vocês. Considere o texto, entre aspas, a seguir, presente no documento que está sendo editado no editor do Microsoft Word 2016 em português. Gente, por que a gente fala, né, em português e tal? Porque os atalhos em português e inglês, eles geralmente são um pouco diferentes, tá? Então, é isso, beleza? Então, você tem que saber que ele é em português, porque, por exemplo, se você vai dar um Ctrl B no Windows, no Microsoft Word em inglês, ele vai aplicar o negrito, né? Então, muda, tá bom? Mas vamos lá. A questãozinha tá falando ali, você pressionou... Eu me perdi aqui na questão, né? Tava falando outra coisa que me perdi. Mas vamos lá. Considerar o texto, entre aspas, a seguir, né? Presente documento está sendo editado no Word 2016 em português, em sua configuração padrão, tá? Em observação mais apurada, percebeu-se que havia evidências claras mostrando que a porta do carro do lado do passageiro tinha sido arrombada. Suponha que as palavras claras deste texto tenham sido completamente selecionadas. Ou seja, você selecionou a palavra claras, tá bom? Clicando-se com o botão esquerdo do mouse em sua configuração padrão, no início da palavra e arrastando o mouse até o final da palavra, e soltando esse botão nesse momento. Ou seja, você selecionou, arrastando ali o mouse, tá? O botão esquerdo é aquele botão que você clica normalmente, você selecionou ali no comecinho e selecionou somente a palavra claras. Caso a seguir o usuário clique no botão denominado taxado do grupo fonte, guia, página inicial, a aparência dessa mesma palavra ficará da seguinte forma. Gente, o que é o taxado? Tá? Taxado é aquele risco no meio, né? Você está deixando taxado. Questãozinha fácil também, né? Tá? Então, isso aqui é o sublinhado, underline. Isso aqui você deixou ela a palavra normal. No caso, você não fez nada ali com a palavra, né? Você simplesmente... a primeira questão aqui. Você simplesmente colocou ela em letras maiúsculas, então não tem nada de taxado. O claras aqui, ele tá tipo negrito, né? Então não foi aplicado taxado. Claras também, essa letra C ali, claras, o que ele tem ali? Ele não tem nada a ver com taxado, tá bom? Nesse caso aqui, ele foi aplicado para que fique um pouquinho mais alto que o restante do texto, tá bom? Ele foi aplicado ali depende de qual sistema você está utilizando, mas Ctrl Shift ponto, Ctrl Shift vírgula, ele vai aumentar ali, vai sobrepor ali o texto ou diminuir, tá bom? Mas de qualquer forma não é taxado isso aqui. E isso aqui é underline também, tá? Claras, taxado, o único tá, a questão certa ali é a letra C, né? Ali, ó, taxado. A ferramenta de formatação permite adicionar uma linha horizontal no texto, enfim, bem simples, né? Taxado, underline, itálico, negrito, são atalhos extremamente importantes, né? Que você vai utilizar ali no seu dia a dia, inclusive se você estiver trabalhando no computador.
Separei aqui uma lista de atalhos mais importantes para você lembrar para o Word, tá? Ctrl A no Word não vai se selecionar tudo, vai abrir um arquivo existente. Ctrl B não vai aplicar o negrito, vai salvar o documento, tá? Vocês dão uma lidinha aqui depois, que é bastante... Esses atalhos aqui são bastante importantes. Minha recomendação, assim, pô, professor, não manjo muito de Word, tem dificuldade. Cara, abre o Word, pega esses atalhozinhos aqui e vai aplicando, tá? Vou destacar aqui alguns atalhos que são muito mais importantes mesmo. O Ctrl E, que você vai centralizar o texto, tá? O Ctrl G vai alinhar a direita, tá? Lembra assim. O Ctrl I vai aplicar o itálico, o Ctrl J vai aplicar ali o justificado, tá? Que mais? Ctrl N de negrito. Ctrl Enter para você pular ali, vai começar a pular uma página. Enfim, gente, esses atalhos aqui que eu separei para vocês são muito importantes mesmo, tá? Então, guardem ele no coração ali para vocês darem uma olhadinha antes da prova, caso vocês não tenham tanta facilidade em Word, mas não deixem de olhar aí. Questão número 8. No editor de textos Microsoft Word 16, em português, em sua configuração padrão, o usuário clicou no botão Formas do grupo Ilustrações. Presente na guia Inserir do aplicativo. Assinale alternativo que contém elementos disponíveis para inserção do documento por meio deste recurso. A gente tem ali letra A, fotos, sons e filmes, tabelas, caixas de texto, comentários, Word Art, Smart Art, Free Art, gráficos de linha, gráficos de coluna e pizza, linhas retângulo e formas básicas. Bom, gente, quando você abre ali a forma, você vai ali em ferramentas e abre formas do grupo ilustrações da guia inserir, o que vai acontecer? Vai abrir ali uns desenhinhos para vocês, algumas formas básicas, algumas formas de equações, retângulos, tá? Algumas coisas assim. Eu separei aqui para vocês como que abre, tá? Vai abrir isso aqui, ó. O Smart Art, as formas, tá? Então, vamos ver o que tem aqui. A gente vê ali nas alternativas, né? Letra A, fotos, sons e filmes, né? Nenhum desses recursos tem ali fotos, sons, filmes, nada a ver, né? Tabelas, caixas de texto, comentários, não tem, né? Tá? Word Art, Smart Art, Free Art. Tem o Smart Art aqui, né? Mas também não tá ali nas formas, tá? Vai estar ali do ladinho. Gráficos de linha, gráficos de colunas, não tem os gráficos ali, né? Tem linhas, retângulos e formas básicas, né? Vamos lá, em formas, o que aparece? Né? As linhas, retângulos, formas básicas, né? Linhas, retângulos, formas básicas, setas largas, formas de equação, fluxograma, estrelas e faixa, textos explicativos. Beleza? Então, gabarito letra E. Próxima. Tá. Uma parte muito importante que ele trouxe aqui para vocês, guias do Word. Né? Tem ali para a gente lembrar as guias do Word, né? Pedra líquida, tá? Página inicial, exibir, design, revisão, arquivo, né? Tá? Página inicial, inserir, design, layout, referência. Ali tem alguma coisa bem importante, tá bom? Lembrar isso aqui vai te ajudar, às vezes, a responder alguma questão um pouco mais fácil, um pouco mais rápido, tá? Layout, inserir correspondência, referência e ajuda. Pedra líquida. Não tem como errar. Questão número 9. Deseja-se em um documento criado no editor de texto do Word 2016, em português, e em sua configuração padrão, criar colunas por meio de botões do botão Colunas, acessível no grupo Configurar Página da Guia Layout. Na janela que se abre ao escolher mais colunas, pode-se utilizar recursos práticos para a configuração das colunas. Né? O que tem ali nesse mais colunas ali, né? Quando a gente abre ali no layout, mais colunas, ele vai ter a linha entre colunas e colunas da mesma largura. Ele não vai ter nada a ver com marca d'água, tá? Estilo da borda das colunas e animação do fundo das colunas também não. Cor do fundo das colunas, espessura do borda das colunas, largura das colunas e visualização das colunas em 3D também não vai ter. Tá? Gente, quando você abre ali as colunas, o que ele vai ter? Ó, tem algumas opções aqui, tá? No Word 2016, quando você vai criar ali colunas, utilizando o botão colunas, aqui é layout, blá, 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 vai aparecer. Quais são as opções? Duas opções diretamente disponíveis estão linha entre as colunas e colunas da mesma largura.
como eu demonstro aqui para vocês, um desenho para ficar mais fácil, tá? Mais fácil de ver. O que é a linha entre as colunas? A linha entre as colunas, ele permite ele inserir ali uma linha vertical entre as colunas para separar. Por exemplo, os nossos simulados, aqui, ó, vamos supor que a gente tem essa linha aqui entre colunas e essa linha aqui no meio, tá bom? Linha entre colunas. Ele vai separar, né, e você vai ficar mais bonito de ver. Colunas da mesma largura, ele vai ter ali duas coluninhas, tipo, vai ter ali, né, duas colunas exatamente da mesma largura, tá? Então, vai garantir uma uniformidade do documento. Então, gabarito, letra A. Questão número 10. Tá, vamos fazer 20 questõezinhas aqui, gente, tá? As questões caíram no concurso passado e a gente vai partir para uma revisão um pouco mais intensa dos conteúdos bem mais tensos aí para a gente ver aí, tá? Alguns... É difícil falar de tudo, informática é muito longo, né? Mas vamos falar do máximo que der tempo aqui, tá bom? Questão número 10. No Word 2016, por que tá trazendo tanto Word assim, professor? Porque realmente o Word e Excel são questões que geralmente caem bastante, tá? No Word 2016, em português, em sua configuração padrão, o usuário selecionou a opção imprimir. Opa, ele selecionou imprimir. Por meio da guia arquivo. Na tela que se abre, no item configurações, o primeiro botão que permite selecionar a opção impressão personalizada, que possibilita, por exemplo, a impressão, ou seja, na tela que se abre, no item configurações, o primeiro botão permite selecionar a opção impressão personalizada. Ele quer saber o que acontece quando a gente escolhe a impressão personalizada. Tá? O que ele vai dar ali? Impressão em baixa, média e alta qualidade. Não sei. No modo rascunho e no modo normal, de intervalos específicos de páginas de documento. Quando você vai imprimir, fazer alguma impressão, se você der entrando no seu navegador ali, você vai conseguir selecionar algumas páginas. Eu quero imprimir as páginas ímpares, quero imprimir as páginas pares, eu quero imprimir a página 1, 3, 7, enfim, você tem consegue selecionar um intervalo específico da página do documento, tá? Então, com certeza, isso aqui é nosso gabarito. Mas a gente trouxe aqui para vocês alguns comentários e mostrando aqui, né, como realmente é. Imprimir, né? A gente pode imprimir várias cópias, imprimir todas as páginas, e a gente pode aqui, né, tem as formas personalizadas de personalização, de impressão, tá? Então, ali, impressão personalizada, intervalos específicos das páginas do documento. Essa é a função exata, né, da impressão personalizada no Word. Ele permite ali ao usuário especificar quais páginas ou intervalos de páginas do documento devem ser impressos, tá? Próxima questão. Vamos lá, Excelzinho aqui, ó, né? Questãozinho bacana para vocês, gente. No editor de planilhas do Microsoft Excel 2016, português, configuração padrão. Por que fala configuração padrão, professor? Porque você pode mudar as configurações, tá? Ele é altamente personalizável. A seguinte planilha foi elaborada. Nela estão presentes 3 cotações para alguns itens: caneta, lápis, borracha e apontador, bem como a quantidade de itens que se deseja comprar, né? Nessa planilha, as células da coluna F, preço mínimo, tá? Ou seja, coluna F, preço mínimo, ele quer saber. Apresentam fórmulas para calcular automaticamente quanto será gasto com a compra de cada item, considerando as quantidades desejadas e sempre utilizando o valor mínimo cotado para cada item. Gente, a questão foi extremamente didática aqui ao falar várias e várias vezes, né? O mínimo, né? Então, o que acontece? A gente quer saber ali sobre a função mínima, né? A função mínima ali, ó, ele vai ter uma... Ele tem uma sintaxe, tá? A ser utilizado. Qual que é? Ele vai dar vários números, tá? Número x1, x2, x3 e assim por diante. E ele quer saber qual que é o mínimo desse argumento, tá bom? O intervalo entre as células, ele pode ser definido através de 2 pontos, tá? Que vai ser, no caso, se eu colocar, por exemplo, do x1 até o x3, vai ser todos os números entre o x1 e até o x3, quando for 2 pontos, tá? Ou ponto e vírgula, como eu coloquei ali. O ponto e vírgula, ele vai numerar, tá bom? Ele vai colocar 1, 2, 3, 4, 5, e assim por diante.
Então, ele quer saber o valor mínimo aqui, né? Tendo disposto, uma fórmula correta para a célula F4 seria mínimo de C4 menos E4 vezes B4. Essa fórmula aqui, ele vai gerar um erro, tá? Por quê? Os parâmetros da função mínimo devem estar entre parênteses e não entre colchetes, né? Então, aqui, ó, nada a ver. Tá? Igual mínimo C4 menos E4 vezes B4. Essa fórmula aqui, ele vai exibir o resultado da operação matemática inserida entre parênteses, tá? Então, ele não vai aparecer o mínimo, ele vai aparecer o resultado. Ele não tem como ele pedir o mínimo, porque você está fazendo uma equação matemática aqui, tá bom? Então, aqui no caso, vai aparecer C4 menos E4, ó, C4 menos E4 vezes B4. Tipo, não vai dar um mínimo aqui, né? Ele precisa dar um valor mínimo, tá? Letra C, eu também não tem nada a ver. Mínimo de C4 até o E4 vezes o B4. Essa aqui tem um errinho, tá? Essa fórmula ele também vai apresentar um erro por causa da definição incorreta dos parâmetros mínimo, né? Você está multiplicando aqui já, né? Então, está fazendo B4 e 4, ele não vai dar Você não está utilizando os parâmetros aqui, né? Por exemplo, eu posso fazer o mínimo, utilizar essas duas maneiras aqui que eu mostrei para vocês, tá? Mínimo de um número até o outro, ou mínimo de vários números. Eu quero escolher um número, não quero uma conta matemática, tá? Letra D, mesma coisa, vai aparecer um resultado matemático, C4 menos E4, tá? Vai aparecer ali, primeiro vai aparecer o resultado da fórmula, e aí vai multiplicar o resultado pela célula B4, né? Então não tem como. Agora a letra E, né? Ele está fazendo exatamente os parâmetros aqui, as sintaxe que a gente utilizou aqui em cima, ó. Ele está pegando o menor valor entre C4 e E4. Ele está pegando o menor valor aqui, ó, tá? Qual que é o menor valor? 30, 40, 30 centavos, 40 centavos ou 35? 30 centavos. Ele pegou 30 centavos, separou aqui, ó. Vai ficar 0,30. E agora, depois dele selecionar o mínimo, aí sim ele vai multiplicar pelo valor do B4 aqui, ó, vezes 50, né? Esse valor aqui vai dar o quê? Vai dar R$ 15. Então, gabarito letra E. Vamos ver lá que eu deixei aqui para vocês. É exatamente isso que a gente acabou de falar, tá? Então tá, gente. Questão número 12. No editor de planilhas eletrônica do Excel, configuração padrão, blá, 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 pode-se inserir diversos tipos de gráficos. Três desses tipos de gráficos são... Gente, eu vou marcar aqui o gabarito para vocês, tá? Os tipos de gráficos são pizza, barra e área, tá? Colunas e linhas, eles são tipos de gráficos, mas diagonais não. Dispersão, convergência e caótica. Convergência e caótica não são tipos de gráficos que aparecem ali para vocês no Excel. Ações, ferramentas e suplementos, aí ele deu uma viajadinha, né? São mais funções, tá? Não tem nada a ver com gráfico, tipos de gráfico. Opa, tipo de gráfico superfície 3D e 4D. Superfície e gráficos 3D, eles realmente são algumas opções, tá? Mas já o 4D não é um tipo de gráfico padrão do Excel. Então, tá errado. Vamos lá, mostrar aqui para vocês, ó, os tipos de gráficos, né? Vários tipos de gráficos, ó, lindão aqui, beleza? Aqui são os tipos de gráficos que vocês podem ver para o Excel. Então, como a gente falou, né? Gabarito letra D, pizza, barra e áreas. Vamos procurar aqui? Pizza, barra e áreas. Tá? A gente tem ali dispersão, tem mapa, ações, então tem vários tipos de gráficos aqui. Tá? Próxima questão. No editor de planilhas eletrônicas do Excel, tá, blá, blá, a seguinte planilha foi elaborada apresentando as cores dos itens na coluna A e as quantidades dos itens A, B, C e C, conforme suas cores nas colunas B, C e D. Nessa planilha, as células da coluna E apresentam fórmulas para calcular automaticamente as quantidades de itens de cada cor, enquanto as células da linha 6 contêm fórmulas para calcular
de forma automática as quantidades de cada item, né? Em particular, fórmulas corretas para as células E3 e C6 compatíveis com o apresentado são respectivamente, né? Então, o que ele quer saber, né? Ele quer saber ali a soma, né? A função soma, bem simples, tá? A função soma, gente, é uma das funções matemáticas e trigonométricas. E ele vai adicionando os valores. Ele permite ele adicionar valores individuais, referências de células ou intervalos de uma mistura de todos os três, né? Ou seja, como que ele é? Soma. E aí você, né, geralmente ele tem um igual, né? Geralmente não sempre, né? Vai ter um igual. Aí você vai colocar o número 1, o número 2 e assim por diante. Ou, né, você pode fazer a soma também, pode colocar ali, por exemplo, o número 1 e o número até outro número. Né? Daí você pode colocar aqui também, para somar ali o x3 e assim por diante, tá bom? Pode colocar o vírgula. O dois pontos, o que ele significa esses dois pontos? Até. O que significa o ponto vírgula? Um E, tá? Então, a gente tem aqui, ó, E3, soma de B3 até D3, tá? E o C6, soma de C2 até C5. Perfeito, nenhum erro aqui, tá? Então, nenhum errinho aqui. No E3, soma, o A não existe aqui. Soma B3 menos D3. Não, o que ele quiser aqui seria o B3 até o 3, né? Letra C, letra D, né? Seria soma, o valor soma B3 mais D3 ali, ele executa a operação B3 mais D3, que vai ser 3 mais 5, tá? B3, vamos ver, ó, B3, 3, né? E o D3, né? D3, 5. Vai dar 8, né? Então, o resultado dá errado, tá, gente? O que tem no E3 aqui? No E3 tem 12. 3 mais 5 é 8, né? Então, não tá errado. Ele até soma corretamente, mas está errado, tá? Soma B3, 3 pontinhos. Gente, isso aqui vai dar uma mensagem de erro, tá? Não tá certo, não. B3 até D3, vamos ver, ó. B3 até D3, né? 3 mais 4 mais 5 vai ser exatamente igual a 12. C6, soma de C2 até o C5, né? C2 até o C5. Então, ele vai somar todo esse intervalo aqui, ó. 2 mais 4, 6, mais 1, 7. Tá? Perfeita essa questão aqui. Né? Ali, deixei aqui para vocês o comentário dessa questão. 14. No mundo da internet mais recente, tem vindo à tona dois termos a elas relativos, né? Ou seja, Deep Web e Dark Web, gente. Assunto quentíssimo para sua prova. Sobre os quais é correto afirmar que, né? Bom, não há navegador. Gente, antes de falar disso aqui, né? Não há navegadores que consigam acessar Dark Web, né? É errado, há navegadores sim, tá? A Dark Web não tem seus sites indexados por navegadores convencionais, como o Google Chrome e Firefox. Realmente, gente, de forma nativa não tem, tá bom? Então, esse que é o gabarito dessa questão aqui. Os sites da Deep Web utilizam o domínio .onion. Bom, o sufixo .onion, eles são utilizados na Dark Web, tá bom, gente? Então, essa questão aqui pode até gerar ali meio, né, uma estranheza, tá? Mas essa questão está errada realmente, tá? A Dark Web, ele é utilizado um anonimato proveniente do Tor, tá? Você pode camuflar a localização do servidor, assim, apenas, né, os usuários ali da rede Tor, tá? Ou outra aplicação ali que vai conseguir acessar esse sufixo .onion, será capaz de visualizar as páginas. Os sites registrados na Dark Web usam servidores diferentes dos convencionais. Os domínios .onion, eles são completamente independentes do órgão que é responsável ali pela alocação de espaço dentro de endereços ali de protocolos da internet, tá? Por isso, não são acessíveis e difícil de rastreamento, visto que esses endereços não têm ali um DNS real, tá? E não são também, não estão ali na internet, tá? Eles não estão na internet, não tem um DNS real. O que é o DNS lá? O dá nome a sites, né? Então, ele tem ali esses protocolos ali, o protocolo que utiliza Tor, o protocolo da rede Tor,
ele possui um servidor DNS próprio, independente da raiz mundial do ponto DNS, tá? Tor ele é o navegador que permite acesso à Deep Web e à Dark Web, tá? Letra D. Ou seja, nem todos os sites da Deep Web utilizam o domínio .onion, tá? Letra D. O site Silk Road tinha o seu acesso por meio da Deep Web. O site Silk Road, ele foi um site que atuava como uma espécie de mercado livre mundial dos crimes ali. Você podia contratar todo tipo de coisa, tá? Fazia venda de drogas, enfim. Ele era acessado através da Dark Web e foi fechado pelo FBI, tá? Vamos ver. Sobre os quais é correto afirmar. O site Silk Road tinha seu acesso por meio da Deep Web. Não, tá? Ele era acessado ali por meio da Dark Web. Por isso está errado. Deep Web e Dark Web são duas denominações que endereçam ao mesmo conteúdo da internet, né? Não, gente, eles não endereçam o mesmo conteúdo da internet, né? Olha aqui, ó. A gente tem aqui a Surface Web. Surface Web, né? Ou seja, é a web normal, tá? A gente tem a Deep Web, conhecida como web profunda, invisível, e a Dark Web, conhecida como web obscura, tá? Ela é acessada por meio de redes privadas, criptografadas ali, como a rede Tor, e ela utiliza ali principalmente atividades ilegais, né, e anonimato, permitindo ali usuários acessem sites sem serem rastreados ou identificados. Muitas vezes a Dark Web é associada a atividades ilegais, tá? Mas quem acessa a Dark Web não quer dizer necessariamente esteja cometendo alguma atividade ilegal, tá? Navegadores convencionais como o Chrome ou o Firefox não conseguem acessar dados da Dark Web cujo acesso é obtido através de navegadores específicos com essa finalidade. Então, por isso, tá? O nosso gabarito é a letra B. É uma questãozinha que pode confundir aqui, né? Tipo, acessa por meio da Deep Web ou Dark Web, tá? Ele utiliza o domínio .onion, tá? Pode confundir. Mesmo conteúdo, uma questãozinha que pode vir a confundir você. Mas você já vai estar bisurado aqui, ó. Surface Web. Elas são sites normais ali, é web, tá? Deep Web, sites que não são indexados ali, tá? Pelos mecanismos de buscas. Por exemplo, assim, ó. Gente, se você vai tentar acessar ali no site do Concurseiro Pro, vai tentar acessar algum arquivo que ele é privado apenas para usuários, para quem tem aquele conteúdo, por exemplo, nossos simulados, tá? Você não adquiriu os simulados, mas você quer tentar acessar lá pelo link dos simulados. Ele não vai estar indexado no Google, você não vai conseguir acessar ele, tá? Ou seja, então ele está na Deep Web. A Dark Web já está na parte mais obscura. Aí sim ele vai precisar do navegador Tor para acessar e tudo mais. Beleza? Questão 15. O URL, né, Uniform Resource Locator, possui algumas partes, como a que indica o protocolo utilizado. Essa parte é denominada do quê, né? Por exemplo, o protocolo HTTPS, //. Esse aqui é o esquema, tá, gente? A gente vai ter ali a parte do esquema, então o domínio ali, o URL, um endereço por extenso, tá? Vai ser o endereço por extenso. Vai ter ali, por exemplo, o concurseiropro.com. Ele é muito mais fácil de você ser memorizado do que pelo endereço IP, né? Vai ter apenas números e pontos, tá? O endereço ele é composto por um domínio, que é o nome da instituição proprietária, né? Ele vai ter o domínio, tá? Nossa, letrinha feia, professor. Vai ter o domínio, tá? Ele vai ter ali o nome da instituição, que é o nome da instituição, tá? O tipo de atividade, por exemplo, .com, né? Atividade comercial, e geralmente ele tem um .br também, tá? Ele também tem ali, vai ter o protocolo, tá? Então, o URL vai ter o esquema, a parte específica, vai ter o protocolo utilizado para manipular os recursos, tais como HTTP, .ftp e assim por diante, tá? Deixei aqui para vocês, mostrando aqui certinho, de novo, repetindo, né? Aqui como um esqueminha aqui, ó, esquema protocolo, vai ser o protocolo, tá? Você pode chamar tanto de esquema ou protocolo.
o domínio ou a máquina, tá? Vai designar ali o servidor. A porta, né? O caminho, o ponto lógico. O caminho específico, vai especificar ali o lugar onde se encontra o recurso. E o carry string, né? O carry string é isso aqui. Geralmente, quando você clica em alguma propaganda do Google, alguma coisa assim, você vai aparecer que ele aparece, vai ter um número, uma URL bem grandona, assim, sabe? Isso aqui é o carry string. É um identificador, é uma chave que vai ter um valor ali para a pessoa, por exemplo, o dono do site, poder saber da onde está vindo essas pessoas aí, tá? Então, é isso. Vamos lá, gente. Próxima questão. Isso aí. Questão 16. Alguns navegadores possuem um modo anônimo, ou navegação anônima, navegação privada ali, que apresenta como algumas de suas características. Quais são as características da navegação anônima? Vamos revisar isso aqui, gente. Depois que você sair de todas as janelas de navegação anônima, o Chrome não vai salvar o histórico de navegação, os cookies e os dados do site, informações inseridas em formulários e as permissões concedidas a sites, tá? A navegação anônima ali, ela também é conhecida como modo de navegação privada, tá? Quando uma aba de navegação anônima é fechada, o que acontece? Todas as informações da navegação são apagadas do dispositivo, incluindo os cookies, o cache ou cachê, o histórico e as senhas salvas. Só que olha só, lembre, né? A navegação anônima não garante 100% de privacidade, pois o provedor da internet, ali, os sites, eles conseguem registrar algumas informações sobre a navegação do usuário. Os favoritos, eles podem ser salvos durante a navegação anônima. E ele vai permanecer no dispositivo na próxima vez que o usuário for abrir o navegador. Tá? Em geral, a navegação anônima é útil para proteger a privacidade do usuário, mas é importante ele entender ali as suas limitações e utilizar outras ferramentas de segurança online, como VPN, firewalls, né? E assim por diante. Navegação anônima. O que a gente tem ali? Pelo navegador, pelo Internet Explorer, né? Em private. Navegação em private. Firefox, né? Vai ter esse olhozinho assim, a navegação privativa. Google Chrome também vai ter os olhozinhos ali, navegação anônima. E aqui os atalhos para vocês lembrar. Ctrl Shift P vai ser para o Internet Explorer e para Firefox. E Ctrl Shift N para o Google Chrome, navegação anônima, tá? Para você lembrar ali, beleza? Vamos lá agora para a questãozinha, né? Para a gente falar ali quais são as características da navegação anônima. Limitar o acesso a informações e recursos dos sites por questões de segurança. Não vai limitar, tá? Eu vou passar aqui direto o gabarito para a gente passar, porque a gente está com tempo curto e já passou tempo para caramba aqui na nossa aula, né? Permitir navegar na internet como se fosse um novo visitante em cada site acessado, pois ao término da navegação serão removidas do computador as informações sobre a navegação realizada, como histórico de navegação e de pesquisas, cookies, etc. Tá? Realmente, tá? Bom, esse aqui é o gabarito, né? Como a gente comentou ali, a navegação privada, ele remove os dados como histórico de navegação, pesquisa, cookies, os quais podem revelar aos outros usuários os sites visitados durante a sessão. Gabarito letra B. Professor, por que a letra A está errada? A navegação privada, ele não limita o acesso a qualquer informação nem recurso, tá? Então não tem nada a ver isso aqui. A letra C, por que ela está errada? Ela está errada ali porque a navegação privada, ela remove cookies e vários outros dados associados à navegação anônima. A navegação ali, como informações inseridas em formulários, permissões concedidas a sites, por exemplo, tá? Então, ele não mantém ali apenas os cookies, etc. E aí, remove as permissões concedidas após o usuário sair, blá, 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 mantendo informações inseridas, né? Não vai manter, né? Substituir o e-mail dos usuários por outro fictício inexistente para evitar que futuramente o usuário receba spams. Nossa, essa questão aqui até é bem nada a ver, né? Não faz nem sentido, não substitui qualquer e-mail, não tem nada a ver, tá? Abrindo a letra B. Vamos lá. Questão 17. Considere que um usuário de correio eletrônico escreveu uma mensagem com dois destinatários, um no campo para e outro no campo com cópia para. Aí agora a gente vai revisar um pouquinho os e-mails, gente. Tá? Além disso, anexou dois arquivos à mensagem. Nesse caso, o que vai acontecer? Tá? Bom, vamos revisar aqui, gente. Na janela de criação de e-mail, a gente tem ali alguns campos que podem ser digitados para
para os destinatários. O campo para, ele é utilizado para você escolher para quem você quer enviar, né, o e-mail. O campo CC, então com cópia, ele vai mandar a cópia ali para todo mundo. Você pode mandar o para, ele é mesmo, seria quase a mesma coisa você mandar no para ali, tá bom? E o CCO é o com cópia oculta, tá bom? Com cópia carbono, cópia oculta, enfim, eu chamo de cópia oculta. Ele é utilizado ali para quê? Quando você quer mandar um e-mail para alguém com cópia, mas não quer saber que os demais remetentes, os demais destinatários, saibam que você também recebeu aquele e-mail, tá? Então vai ficar oculto. Você vai, esse destinatário ele não vai saber, os demais destinatários não vão saber que você recebeu, mas você ali que recebeu com cópia oculta vai saber todos os outros destinatários, tá bom? Então ali a gente tem o correio eletrônico, né, o remetente, o endereço do usuário vai ficar ali no D, tá? Para de quem você está enviando o e-mail. Para os destinatários simples, com cópia aberta, no caso, tá? Com cópia oculta, né? O assunto, você vai ali colocar o campo do texto e ali o corpo do e-mail, tá? Para quem você quer enviar o e-mail. Vamos lembrar agora alguns. Antes disso, vamos terminar de responder essa questão aqui, né? Então, ele anexou ali a mensagem, eu quero saber ali, né, no caso, o que vai acontecer, tá bom? Gente, você mandou ali o destinatário para e o outro com cópia para. O que vai acontecer? Gente, todos os destinatários vão receber a mensagem e os dois anexos, tá bom? Desculpa aí. Vou tomar uma aguinha aqui. Galera, quem tá curtindo a aula, eu sei que ela é meio extensa, meio maçante, dá um joinha aí que ajuda bastante a gente, tá bom? Não esquece também de se inscrever no canal, acessar lá no site, e é isso aí, vamos para cima. Vamos lá falar dos protocolos de e-mails. Extremamente importante, tá? Protocolos de e-mails. SMTP, ele só envia mensagens, tá? Ele é usado para enviar ali e-mails entre servidores de e-mail. Ele define como os e-mails vão ser enviados, incluindo os formatos das mensagens, a autenticação de remetentes, a verificação de segurança. Quais são as portas do SMTP? Porta 25 ou 465 para conexões criptografadas, tá? POP3, tá? Ele é usado para baixar. O POP3, o POP, ele vai baixar o e-mail do servidor, do cliente, tá? Ele vai ficar no local do seu computador. O IMAP, ele é um protocolo que ele vai fazer o quê? Ele não baixa, ele mantém as cópias do servidor, permitindo que o usuário acesse os e-mails de qualquer dispositivo. Qual que é a diferença entre o POP3 e o IMAP? Bom, o POP3, qual que é a vantagem do POP3 em relação ao IMAP? O POP3 vai liberar espaço no servidor, né? O IMAP vai manter espaço no servidor. Qual que é a vantagem do IMAP? O IMAP você pode acessar de qualquer lugar, o POP3 só da máquina onde você baixou. A gente também tem um protocolo muito importante que as pessoas às vezes deixam de lado, que é o MIME, né? O MIME, ele é um padrão que permite a inclusão de imagens, arquivos de áudio, vídeo e outros dados de multimídia. Lembra MIME de multimídia, tá? Em e-mails. Ele permite que os usuários enviem e recebam mensagens com anexos e outros tipos de conteúdo. Não possui uma porta padrão, pois não é um protocolo de transporte, tá? Então, ele não é transporte. Ele é um padrão que permite ele incluir diversos tipos de mídias e mensagens de e-mail. IMAP, transporte, POP3, transporte, esses dois de recebimento, tá? E esse aqui de US de send, tá? O de envio, tá? Principais protocolos de e-mail aí para você na tela, para você nunca mais esquecer. Questão 18. Estamos chegando ao final da nossa bateria de questões, mas ainda tem mais conteúdo para trazer para vocês aqui. Uma forma bastante utilizada de comunicação é o VoIP, né? Voz sobre IP, que apresenta como característica. Quais são as características do VoIP, né? O que é o VoIP, gente? O VoIP é uma tecnologia que permite fazer chamadas de voz, tá? Por meio de uma rede de dados, em vez de utilizar linhas telefônicas, tá? Em outras palavras, ele utiliza a internet para você chamar no telefone, né? Alguns exemplos ali, né, tipo de VoIP: Skype, WhatsApp, Zoom, FaceTime, Google Meet, Discord, Viber, Microsoft Teams, são os mais conhecidos, tá? Vamos lá. Dito isso, quais são as características do VoIP? Agora fica fácil, né? Utilizar rede convencional de telefonia, buscando circuitos menos congestionados. Não, ele não utiliza rede convencional de telefonia. Ter um custo
de utilização muito superior ao custo de telefonia. Porra, a internet é muito mais barato do que o custo de telefonia tradicional, né? Então, muito superior, nada a ver. Qualidade de voz, que não é afetada por questões de perdas de pacotes de voz e pelo efeito denominado jitter. Gente, vamos lá. Uma chamada VoIP, a gente pode ser percebido alguns cortes ali, que eles ocorrem por quê? Por causa do atraso na transmissão. Igual, enquanto eu tô mandando, falando com vocês aqui, às vezes vocês mandam mensagem, mas a gente tem um delayzinho, tá? Esse atraso, ele é conhecido como jitter, tá? Que é um fator de desempenho, uma variação estatística do atraso na entrega dos dados em uma rede. Ele é a medida, ele mede, tá? A medida da variação do atraso entre os pacotes sucessivos de dados. Vai sendo enviados vários pacotezinhos ali, né? E esses atrasos aqui são os jitters, tá? Esse problema ali, ele fica mais grave caso os pacotes de dados encontrem retardos diferentes entre a aplicação que estiver utilizando os dados receptor, tá? Então, quando tem ali um retardo diferente, a gente consegue perceber ainda mais esse jitter ali, beleza? Por exemplo, a gente está enviando ali, por exemplo, áudio, vídeo, e a gente tem esse atraso, tá? Mas a qualidade de voz não é afetada por questões de perda de pacote? Não, ela é afetada sim. Letra D. Transformar a voz, que é um sinal analógico, em um sinal digital e transmitir ou trafegar esse sinal digital pela internet. Perfeita definição de voz. Não apresentar qualquer perda de pacotes originados da transformação de dados da transformação da voz em dados digitais ao trafegar na internet. A gente já falou que ele tem uma perda de pacotes, às vezes a gente envia uma mensagem, ele vai travadinha, tá? Então ele apresenta assim. Com isso, o gabarito da letra D. Falamos aqui sobre o VoIP para vocês, tá? Questão 19. Um tipo de fraude que ocorre na internet denomina-se phishing, né, que possui como característica. Gente, phishing, né? Interceptação das mensagens recebidas com a finalidade de furtar os dados pessoais bancários. A tentativa de descobrir por tentativa ou erro nomes de usuários sem insight de serviço. A interceptação de tráfego de dados em redes de computadores, o recebimento de uma mensagem não solicitada, simulando uma instituição conhecida que visa induzir o destinatário a fornecer dados pessoais, o envio de mensagens com conteúdo do tipo alarmante ou falso, visando comprometer a credibilidade de entidades citadas envolvidas em mensagens. O que é phishing, minha gente? Phishing é um tipo de engenharia social, tá? E ele tem algumas características. Ele é um tipo de fraude por meio qual o golpista tenta obter dados pessoais e financeiros de um usuário pela utilização combinada de meios técnicos e engenharia social. Ele corre ali por meios de envios de mensagens eletrônicas. Ele vai tentar se passar por uma pessoa ali, né? Uma comunicação ali para que a pessoa digita os dados, você vai lá e envia e, putz, caiu no phishing, né? Lembra daquela pescaria, né? Vai tentando, né? Vai atrair ali o usuário, que seja ali por ele estar curioso, quer saber, ou então quer ajudar. Ah, pô, gente, preciso que faça um Pix para me ajudar, tô sem acesso ao banco, né? Caiu no phishing. Enfim, tá? Ele vai tentar induzir ali o pessoal a fazer algum pagamento de alguma coisa. Mas vamos lá, né? O que a gente tem nas nossas alternativas aqui, né? Interceptação de mensagens recebidas com a finalidade de furtar dados. Gente, esse tipo de interceptação aqui, ele não é o phishing, no caso, tá? Ele que intercepta essas mensagens recebidas para furtar dados pessoais, bancários, ele vai interceptar. Eles são os spywares, tá? Ele é um malware projetado para monitorar as atividades de um sistema, né? Por exemplo, vai pegar ali, você está digitando uma senha e tal. Então, esse tipo de fraude aqui, esse tipo de roubo, ele é conhecido é o spyware, tá bom? A tentativa de descobrir por tentativa e erro, esse aqui chama um ataque chamado tentativa por força bruta, tá? Não é o phishing. Interceptação de tráfegos de dados em rede de computadores, né? Esse interceptação aqui, o malware pode fazer essa interceptação, capturar essas informações, é o rootkit, tá? O recebimento de uma mensagem não solicitada, simulando uma instituição, então, não é? Ó, mensagem não solicitada.
simulando uma instituição conhecida, ou então um amigo, tá? Que visa induzir o destinatário a fornecer dados pessoais, secando o phishing. O envio de mensagens com tipo alarmante ou falso visando comprometer a credibilidade. Não, isso aqui são os boatos, os hoaxes, tá? Boatos. Vai comprometer a credibilidade. Errado. Mas aqui a gente passou para você, né? O que é vírus, tá? Um programa malicioso. Vírus é um programa malicioso. Qual a diferença entre vírus, spywares e malwares? Vírus, o que ele é? O vírus é um tipo de malware, tá? Ele vai se reproduzindo e vai causar danos ao sistema. O spyware, ele é um tipo de malware também que espiona as atividades do usuário para roubar informações. Lembra que a gente falou assim, isso aqui é um spyware, né? Vai furtar os dados, tá? E malware é um termo mais genérico, ele se refere a qualquer tipo de programa malicioso. Então, a gente tem ali o vírus, tá? Ele é um tipo de malware. A gente tem ali o spyware, que é um tipo de malware, só que ele espiona. Tá? O próprio nome meio que ajuda, tá? E a gente tem o malware, que é o nome mais genérico, beleza? Os principais tipos de malware existentes. A gente tem os worms, a gente tem os trojans, os cavalos de Troia, os ransomware, o spyware, adware, o rootkit, tá? Gente, o worm, ele vai se replicar e se espalha por meio das redes de sistemas, mas não precisam de um arquivo hospedeiro, tá? Para se propagar. Eles utilizam ali uma vulnerabilidade do sistema para se espalhar. O cavalo de Troia, ele vem disfarçado ali com um programa legítimo, mas ele tem um código malicioso e te ferra. O ransomware, ele vai criptografar. O ransomware, gente, esses dois aqui, ó, levem no coraçãozinho aqui, tá? Porque são os que mais caem em prova. Ransomware, ele vai criptografar e vai exigir um resgate. Ele é tipo de um phishing ali, né? Ele vai explorar ali a vulnerabilidade do computador. Ele vai entrar no seu computador, vai pegar aqueles arquivos, vai criptografar e vai pedir um resgate. Me paga aí em Bitcoin, tá? A rootkit, ele se esconde ali no sistema operacional, ele vai tornar ele difícil de ser detectado, ele é bem difícil. Geralmente você não consegue recuperar, mas é possível, tá? Ele vai ser utilizado para roubar informações. O adware são tipos de propagandas, aquelas propagandinhas que vai aparecendo. Os spyware, né, são os malwares espiões, tá? Engenharia social e phishing, tá? Engenharia social é a técnica utilizada para manipular e enganar as pessoas. E o phishing é um tipo de ataque mesmo, vai utilizar a engenharia social para enganar as vítimas, tá? Antivírus e firewall, né? Antivírus é um software projetado para detectar, prevenir e remover o malware de um dispositivo. Ele vai analisar ali alguns arquivos em busca de padrões, tá? Padrões que correspondam aos códigos maliciosos conhecidos, além de monitorar comportamentos suspeitos. O antivírus é uma importante camada de segurança que deve ser utilizada em conjunto com outras medidas de proteção. Já o firewall, gente, ele é um dispositivo ou um software, antivírus, software. O firewall, ele pode ser um dispositivo ou um software, tá? Ele vai controlar o quê? O tráfego da rede, ele vai permitir ou bloquear o acesso a um computador ou uma rede com base em algumas regras de segurança que são pré-estabelecidas. Ele vai ser capaz de filtrar os pacotes de dados com base em endereços de origem e destino, as portas de rede e outros critérios para determinar ali se o tráfego deve ser permitido ou não. Então ele vai ali, né, o firewall, a parede de fogo, né? Ele vai ajudar a proteger contra ameaças de rede, como ataques de hackers e tentativas de invasão. Falando em hacker, a gente utiliza muito hacker, cracker, tá? Normalmente, gente, o termo hacker não é errado utilizar. O termo cracker, ele é utilizado para pessoa ruim, ou realmente quer invadir. O termo hacker é a pessoa habilidosa, né? Aquela que utiliza de artifícios habilidosos para fazer alguma coisa. Mas não quer dizer que ela faz só coisa ruim. O hacker pode ser utilizado para o bem também. Mas o cracker já não. O cracker é só... Lembra o crack, né? O crack é ruim. Tá? O cracker é para o mal. Tá? Antivírus firewalls, né? Mais aqui algumas diferenças aqui para vocês, tá? Para vocês guardarem para a prova. E próxima questão.
Um dispositivo de segurança muito utilizado para proteger um computador contra acessos não autorizados vindos da internet é o firewall pessoal, né? Quando esses dispositivos, quando esse dispositivo é configurado adequadamente, ele é capaz de alguns tipos de proteção, como a gente falou, gente, o firewall, pode ser de hardware ou de software, tá? Mostrei aqui para vocês, ó, pode ser um dispositivo ou software. No caso, pode ser um hardware ou um software, pode ser um dispositivo físico, né? Tá ali fazendo, ou um sisteminha, né? Um programa, tá? E aí, ele é utilizado para monitorar o tráfego de rede, liberar acesso, blá, 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 né? Então, como a gente já falou disso aqui, o que ele vai fazer? Ele vai analisar continuamente o conteúdo das conexões, filtrando diversos tipos de códigos maliciosos e barrando a comunicação entre o invasor e o código malicioso já instalado. Gabarito, letra B, tá bom? As demais estão erradas. Gente, nossa revisão aqui, né? Aqui, ó, passando aqui para vocês, firewall, solução hardware, né? Passei aqui já de novo, aqui falando sobre firewall. Mas a gente tem alguns tópicos a serem revisados, extremamente importantes. E eu vou passar aqui para vocês de forma bem rápida, que é um sistema operacional. Eu vou deixar esse material aqui, é um material extremamente completo, são mais de 100 páginas, mais páginas para você dar uma olhada de forma rápida, tá? Mas o que você vai ver aqui? O que é um sistema operacional? Sobre as contas de usuário, o que é um diretório, passa o arquivo no sistema operacional, organização dos arquivos, como que você pode organizar os arquivos, quais são os caracteres inválidos, né, nomenclatura. Isso aqui é muito importante. Como você vai manipular arquivos e pastas? Mesmo disco, você vai mover discos diferentes, né? Se você arrastar e soltar arquivos e pastas. Se eles estiverem no mesmo disco, vai mover. Discos diferentes, ele vai copiar. Se você segurar o Ctrl, ele vai copiar. Se você segurar o Shift, ele vai mover. Se você segurar o Alt, ele vai criar um atalho, tá? Função do Windows mais E, né? Então aqui eu vou deixar várias coisas para vocês poderem dar uma revisada, tá bom, gente? Os atalhos, a gente já falou sobre isso. Menu de configurações do Windows 10, você vai acessar com o Windows mais I, vai ver o menu de configurações. Painel de controle do Windows 10. O que é nuvem? Gente, o que é nuvem, né? Então, a nuvem praticamente a internet, tá? Alguns tipos de backups, né? Falei aqui para vocês sobre tipos de backup. O que é hardware, tá? Então, tá ali também para vocês, hardware, a diferença entre hardware e software. Hardware é a parte física, tá? O software é a parte da internet ali, tá? O sisteminha utilizado, beleza? Essa figura aqui ilustra muito bem para vocês a diferença entre hardware e software. Hardware, software, peopleware, né? Diferençazinha aqui também para vocês darem uma olhada. Falei sobre hub, roteador, switch, modem, access point, repeater, bridge. Qual a diferença entre CPU, CPU e processador? Gente, bem completa aqui para vocês, passando rapidinho aqui, né? Memória RAM, SSD, tá? Memórias voláteis, não voláteis. A diferença entre memória RAM e memória ROM. As diferentes unidades de rede, pá. Aqui, ó. Qual a diferença entre um programa de 32 e 64 bits, tá? Gente, a diferença tá basicamente na quantidade de memória que o seu programa pode acessar. Um programa de 32, ele pode acessar até 4 GB de memória RAM, enquanto de 64 ele pode utilizar uma quantidade muito maior, tá bom? A gente não tem exatamente, atualmente seria teoricamente 16 exabytes, 16 bilhões de gigabytes. Falamos aqui um pouco sobre a rede de computadores, tá? Isso aqui também é muito importante para sua prova. Rede PAN, LAN, MAN, WAN. Aqui esse desenho dá para você ter uma boa base, né? E você... Gente, não tem como ir para a prova sem dar uma olhada em todo esse material que eu estou disponibilizando para vocês gratuitamente. É só acessar lá no nosso site, né, concurseiropro.com, que você vai ter acesso a esse material completaço, muito completo, meu Deus. 3G, 4G e 5G, tá? Uma diferençazinha aqui para vocês darem uma olhada. O que é TCP/IP, né? São protocolos de comunicação que são utilizados para conectar os dispositivos em rede. O que é DNS, né, como a gente falou, dá nome a sites. Os principais protocolos de transferência. Gente, vocês têm que dar uma olhada nesses principais protocolos de transferência. FTP, ele vai utilizar para transferir arquivos. O HTTP, utilizado para acessar páginas na web. HTTPS, é uma forma de HTTP criptografada, tá? SMTP, protocolo de e-mails, tá? Então, é um protocolo de enviar e receber e-mails na internet. Ele permite que os usuários enviem e recebam também mensagens de e-mail utilizando ali
clientes de e-mail ou aplicativos de webmail. TCP/IP, protocolos de transmissão de dados em redes de computadores. IP, né? Tem protocolo IP, enfim. DHCP é um protocolo, esse DHCP aqui, ele é uma atribuição automática de endereço IP. Tá? Por exemplo, você está em casa ali, você vai receber automaticamente o seu roteador, ele vai distribuir esses protocolos e você vai receber o endereço de IP através do DHCP. UDP, HTTP, protocolos de e-mails, né? Já falamos sobre os protocolos de e-mails, tá? A diferença entre internet, intranet e extranet. Conceitozinho extremamente importante também. O que é uma VPN, tá? O que é VoIP. Gente, não tem como passar, esgotar todo o conteúdo de informática. É extremamente longo. Mas eu estou deixando aqui para vocês os principais tópicos para que vocês possam fazer uma revisão bem massiva, tá? Bem completa, tá? Para que não passe nada. Forma de navegação anônima, como a gente já falou. Tá? A diferença entre o que é vírus, né? Também já falamos. Tá? Principais tipos de vírus. Antivírus firewall. Autenticação de 2 fatores. Eu acredito que caia uma questãozinha de autenticação de 2 fatores. É um processo de segurança, tá? Ou seja, você vai lá, por exemplo, acessar seu e-mail, você vai digitar sua senha, mas vai receber também um SMS, ou então você vai ter um aplicativo que vai gerar automaticamente um código para você coloque além. Então, são 2 fatores de autenticação. O primeiro, geralmente, é a senha. O segundo é um código que você vai colocar depois, tá bom? Criptomoedas, né? Criptomoedas. Dá uma lidinha aqui, né? Vai poder entender. 3 editores de textos, tá? Então, atalhos mais importantes para o Word, guias do Word, caracteres não imprimíveis, tá? Então, isso aqui, ó, tabulação, espaço, esse aqui é o final de parágrafo, né? Tabulação, espaço, final de parágrafo, quebra de linha de manual, tá? Extensões do Microsoft Word, extensões do Excel para vocês. Gente, lembre aqui, ó, só guardar aqui algumas extensõezinhas aqui, sei para a prova, sabendo delas, tá? Extensões do Excel, extensões do PowerPoint, principais extensões do LibreOffice, tá? Essa aqui tem que lembrar aqui, ó, ODT, processador de texto, ODS, Spreadsheets, tá? Que são as planilhas, ODP de planilhas, ODG de gráficos, ODF de fórmulas, beleza? Extensões de arquivos, aqui tem vários arquivos importantes para vocês darem uma olhada nos tipos de extensões. Extensões de arquivos ainda, tá? Muitas extensões. Aqui agora tem as guias do Excel, referências à fórmula Excel, tipos de operadores Excel. Vou falar mais uma coisa importante para vocês, pessoal, tá? Vou passar aqui. É o seguinte, vai chegar o grande dia da sua prova, essa é provavelmente sua última revisão, tá? Revisão conosco. Talvez você assista uma revisão antes ali, uma revisão um dia antes da sua prova, né? Eu particularmente não recomendo, mas é o seguinte, vá e vença. O sucesso é a soma de pequenos esforços repetidos dia após dia. Então, eu tenho certeza que você se esforçou para chegar até aqui, que você fez muitos simulados, você está vendo nossos resumos, nossos mapas mentais, utilizando nossos flashcards, aproveitando esse momento aqui com a gente, tá? Aproveite essa aula, aproveite esse material que estamos disponibilizando para você gratuitamente. Pô, gente, então dá uma forcinha aí para a gente também, dá um joinha se você gostou da aula, compartilha com os colegas, tá? Espero realmente que você tenha gostado. Eu desejo para você uma excelente prova, que você vá lá e que Deus te ilumine imensamente, que você consiga se recordar de tudo aquilo que você estudou, de tudo aquilo que você já viu, e que você consiga aplicar aquilo que você realmente estudou, tá bom? Então, não deixe de seguir nossas redes sociais, o Instagram ou concurseiro.pro. Você já está no YouTube, então dá o joinha, compartilha, né? E acessa lá nosso site, tá? concurseiropro.com. Então, que Deus te abençoe, muito obrigado e até a próxima. Valeu, boa prova. E conte com a gente também, pessoal, para a prova oral. Pode ter certeza que a gente vai ter uma preparação exclusiva e digna dos nossos números, que foram os números passados, né? E mais de 95% de aprovação na prova oral. Então, gente, muito obrigado e até a próxima. Valeu, tchau. Eu sou da polícia e tô aqui para te prender. Você violou a lei.
Não foi eu que fiz a lei. Eu posso até discordar da lei, mas vou assegurá-la. Não importa o quanto você peça, suplique, implore ou tente me convencer. Nada do que você fizer vai me impedir de colocar você numa jaula com barras de ferro. Se você fugir, eu corro atrás. Se você me enfrentar, eu luto com você. Se atirar em mim, eu atiro de volta. Pela lei, eu não posso dar as costas. Sou a consequência, a conta que não foi paga. Sou o destino com distintivo e arma. Atrás do meu distintivo tem um coração como o seu. Eu sangro, eu penso, eu amo. E também posso ser morto. E embora eu seja apenas um, tenho milhares de irmãos e irmãs iguais a mim. Eles vão arriscar a vida por mim. E eu por eles. Montamos guarda juntos. Uma tênue linha azul protegendo as presas dos predadores. Os bons dos maus. Nós somos a polícia.